Falando sobre essa disputa eleitoral, na nossa página do UOL hoje tem também essa história do Ciro Gomes, né, que é o Carlos Madeiro que assina essa matéria, falando sobre a disputa lá no Ceará. E liderança de Ciro no Ceará assombra PT, que vê Lula e Camilo como salvação. Para quem está conosco na TV é um intervalo, mas a gente segue contando essa história e como está a força de Ciro Gomes no seu estado aqui no nosso YouTube. Vai lá, UOL no YouTube que você segue com a gente. A liderança de Ciro Gomes na corrida para o governo do Ceará acendeu de vez esse alerta do PT com a eleição no estado que governa desde 2015. E apesar de ainda não confirmar a candidatura, o ex-governador Ciro Gomes já é dado como certo na disputa de outubro. Além disso, segundo as pesquisas de intenção de voto, ele figura super bem na pesquisa. Segundo a pesquisa Datafolha divulgada ontem, Ciro tem 47% das intenções de voto no primeiro turno, contra 32% do governador Eumano de Freitas, do PT. Num eventual segundo turno, ele venceria a disputa por 56% a 37%. Esse levantamento foi contratado pelo jornal O Povo, foi realizado entre os dias 16 e 18 de março, com 816 eleitores em 35 municípios cearenses. Será que ele vai topar ser candidato ao governo do Ceará, Josias? Como é que você vê a disputa no Ceará, caso Ciro Gomes entre na jogada? Bom, o Ciro Gomes está ensaiando essa candidatura, né, Fabiola? Muito provavelmente será candidato. Ele até brinca que ele está concentrado no Ceará, mas com as antenas ligadas para o cenário nacional, como que insinuando que gostaria muito de ser novamente candidato à presidência da República. Mas tudo se encaminha pela movimentação do Ciro Gomes para uma candidatura dele a governador. E essa pesquisa do Datafolha, que acabou de ser divulgada, dá ao Ciro Gomes a característica de um candidato favorito. A retornar, ele já foi governador do Ceará, quando muito jovem, né, e teve uma gestão bem avaliada. Até anteontem era um aliado do Lula, depois se desentendeu. Na campanha de 2018, quando o Lula estava preso, havia a possibilidade de o Ciro ser o candidato do Lula à presidência da República. Houve discussão a respeito disso. Nós, inclusive, falamos com o Ciro aqui numa entrevista no UOL News, e na última hora o Lula roeu a corda ali, havia uma articulação para que o Ciro fosse o candidato, o Haddad seria vice nessa chapa, e na última hora o Lula quis, segundo a versão do Ciro Gomes, né, que ele, Ciro, encampasse aquela fórmula que acabou sendo adotada pelo Haddad. O Haddad foi à campanha com máscara do Lula, na prática era o Lula na campanha com um dublê, né? O Ciro não se dispôs a fazer esse papel e hoje é um antipetista inveterado, né? E a preocupação do Lula com o Ciro, Fabiola, é tão grande que o ministro da Educação, que é ex-governador do Ceará, o Camilo Santana, ele tem um mandato de senador, não precisaria se desincompatibilizar da função de ministro da Educação, mas ele vai sair, vai deixar o ministério para participar da campanha eleitoral. O candidato do PT lá no Ceará é o Eumano de Freitas, e hoje não se exclui nem mesmo a hipótese de que o Camilo Santana substitua o Eumano nessa representação, na candidatura que vai representar o PT lá no Ceará. Ele vai participar da campanha, o Lula diz que quer a contribuição do Camilo Santana também na campanha nacional, mas sobretudo no Ceará, porque é grande a preocupação do presidente hoje, Fabiola, com o palanque lá no Ceará, porque, como disse, o Ciro Gomes virou um adversário do PT, um antipetista inveterado, fará a campanha com esse timbre lá no Ceará, e de fato se tornou, Fabiola, uma espécie de unha encravada no plano do PT. E é muito localizada, o prejuízo que o Ciro pode provocar é localizado no Ceará, mas vimos aí nessa semana o Flávio Bolsonaro iniciando lá uma cruzada no Nordeste, tentando reduzir a vantagem do Lula
nos estados do Nordeste, e qualquer prejuízo, qualquer voto a menos numa eleição nacional tão disputada como se pronuncia essa de 2026, é ruim, né, Fabiola? Então ninguém quer perder votos. Daí a preocupação do Lula com a situação do Ceará, com essa ascensão do Ciro Gomes, e daí também a decisão do ministro da Educação, Camilo Santana, de deixar o ministério para se envolver nessa campanha do Ceará, seja como um propulsor da candidatura do Eumano de Freitas, seja até eventualmente como um substituto do Eumano como candidato ao governo do Ceará. Vamos lá, Ciro Gomes, ele que falou que não ia mais disputar, né? Mas está querendo voltar, né, Sakamoto? E a pergunta é se ele, na verdade, vai ser mordido na última hora pelo vírus nacional, na verdade, né? Porque o estadual, ele está bem, concordo com o Josias, inclusive concordo com a possibilidade do próprio Camilo aparecer e ficar, né, no lugar do próprio Eumano. Inclusive, o PT está sofrendo uma série de discussões, está passando por uma série de discussões estaduais que, em muitos casos, determinados caciques estão sendo chamados a cobrar. Falou, olha, é melhor você voltar do que o seu sucessor, porque a sua popularidade é maior. Né? Na Bahia tem essa discussão, no Ceará tem essa discussão. Então, vamos ver como é que vai ser feito agora nas próximas semanas, né? Como é que, de fato, vai se dar a eleição no Ceará. O Ciro está bem lá, como eu falei, tem chance real de vencer, de ganhar. As capitais do Nordeste, isso eu acho que é um tema para um outro programa, quando a gente puder conversar com mais tempo sobre esse assunto, especialmente quando as eleições começarem a entrar. Mas as capitais do Nordeste, principalmente, a gente tem visto um aumento do número de eleitores que não estão identificados com o lulismo como antigamente tinha uma presença mais maciça. O lulismo vem perdendo campo nessas regiões, o que não significa que a votação não é grande, que a participação do PT ou o apoio do PT, que o Nordeste tenha deixado de ser uma fortaleza de votos lulistas. Não estou falando isso. Mas nas capitais foi se perdendo. A gente citou Maceió, né, como um exemplo, né, em que a direita, né, acaba ganhando, uma direita mais populista, mas acaba ganhando as eleições. Em outros estados isso vem acontecendo, a direita vem crescendo também. Né? Em Fortaleza, você teve uma disputa forte na última eleição, então há um espaço, né, de contestação com relação a essa hegemonia em estados que são historicamente governados pelo PT. E, nesse sentido, acaba sendo chamado nomes mais antigos, nomes com maior capilaridade para tentar evitar uma derrota. É claro que tem a questão da vitória, da possibilidade de perder esses estados, né, em que o PT governa há muito tempo, mas também tem uma repercussão nacional. O Lula precisa de voto nesses estados. Esses governadores, esses candidatos a governador, não são apenas pessoas que estão disputando o direito de permanecer ou de alcançar palácios estaduais. Também são pessoas para garantir palanque, garantir voto e despejar voto na conta do Lula, no balaio do Lula nacional. Essa é a função, inclusive, de Fernando Haddad. Fernando Haddad está vindo aqui para São Paulo numa eleição que ele poderia ser facilmente eleito senador, e ele vai disputar o governador numa eleição no governo, uma eleição casca com o Tarcísio de Freitas, que é o incumbente e é o favorito, para garantir votação para o Lula. Lembrando que São Paulo foi fundamental na eleição do Lula. Por mais que tenha vencido na capital, mas perdido no cômputo geral do Estado, aquele 55-45 foi fundamental para carregar votos para o Lula no governo federal, para o governo federal. Então, Fabiola, é isso. A disputa, a preocupação do Lula faz sentido, porque não é uma preocupação apenas pelos governos, mas também nesses votos nacionais, né? E eu vou colocar um ponto, assim, que você citou, a questão do endividamento. Gente, isso aí é muito fundamental. O pessoal pergunta, poxa, toda hora quando eu falo, gente, olha, a economia ainda vai ser importante nessa eleição, a pessoa, não, Sakamoto, não vai ser. É porque aumentou renda, porque aumentou... Gente, uma coisa, como diria Maria da Conceição Tavares, era o aumento do PIB. A outra é como isso se manifesta na melhoria da qualidade de vida da população. Melhorou o salário, o PIB aumentou, diminuiu o desemprego, tudo isso aconteceu de fato. Agora, você teve um aumento no preço das coisas que é sentido de forma diferente, agora estabilizou, mas foi sentido de forma diferente para pessoas diferentes. O consumidor não está comparando ano a ano, ele está comparando a vida dele agora com a vida no pré-pandemia.
né? Então, e a percepção é que, sim, teve altas. E uma alta além do preço das coisas é uma alta também das dívidas. O governo Lula, no começo, entrou com o Desenrola, com programas para poder reduzir a dívida, mas o grande programa de redução de dívida se chama redução da taxa de juros. Só que isso não vai acontecer por tacada, por tacape, por porrada. Eles demandam uma série de outros fatores, né? Mas o maior problema de redução de dívida no Brasil seria a redução da taxa Selic, né? Que não vai acontecer na base da pancada. E não vai acontecer no curto prazo. Mesmo se derrubasse agora, você não ia ter todos os efeitos sentidos até a eleição. Então, leva tempo. Então, o governo está procurando formas de garantir mais recursos. Apostou no IR, né, que vai estar despejando mais dinheiro na classe C, mas o Lula mesmo está vendo que não basta e vai ter que procurar outras saídas.